Antes de qualquer máquina, antes de qualquer lente polida, antes mesmo de existir a palavra fotografia, o ser humano já carregava consigo um desejo silencioso de segurar o mundo entre as mãos, como se pudesse impedir que o tempo escorresse. Esse impulso, tão antigo quanto a própria consciência, aparece quando povos pré-históricos pressionam pigmentos contra paredes de pedra, deixando ali a marca de suas mãos, seus animais, seus rituais. Era uma forma rudimentar, mas profundamente humana, de congelar um instante. Não sabiam, é claro, que inauguravam a primeira etapa de uma longa jornada rumo à fotografia. As cavernas de Las Calques, Chauvet ou Altamira parecem ainda hoje exalar o cheiro úmido da pedra antiga. A luz tremulante das tochas, refletida nas irregularidades das paredes, criava a ilusão de movimento, como se bisões e cavalos se agitassem suavemente no escuro. Não havia tecnologia ali, apenas intuição. Mas, em essência, aquelas pinturas já representavam uma tentativa de capturar o real, ou melhor, capturar a sensação de estar vivo dentro daquele real. A fotografia futura herdaria esse mesmo impulso, não apenas registrar, mas transmitir um estado de presença. Avançando os séculos, diferentes civilizações foram refinando suas maneiras de registrar o visível. No Egito Antigo, por exemplo, artistas artesãos aprendiam desde cedo a medir proporções do corpo humano com rigor quase matemático. No calor das oficinas próximas ao Nilo, com tintas preparadas a partir de minerais moídos e misturados a resinas, buscavam reproduzir não só a aparência das figuras, mas também sua função social. Cada linha, cada ângulo tinha um significado. Era uma imagem concebida como documento estético e simbólico, papel que a fotografia também assumiria em seus primórdios, muitos milênios depois. Na Grécia, o mundo se ilumina de outra forma. Filósofos passam a observar a luz como um fenômeno físico, e não apenas como algo místico. Imagine um pensador caminhando pelo pátio de uma polis, ouvindo o som das sandálias roçando mármore, observando a luz do sol refletida nas colunas brancas. Ali começa a surgir a ideia de que a visão pode ser explicada, que a luz tem uma lógica. Platão propõe a célebre metáfora da caverna, em que sombras projetadas podem ser confundidas com a realidade. Ele não sabia, mas descrevia algo próximo ao princípio da projeção que, séculos depois, seria fundamental para a fotografia, um mundo exterior projetado dentro de um espaço escuro. É justamente esse conceito, o da projeção, que nos conduz ao primeiro grande antepassado da câmera fotográfica, a câmara escura. Muito antes de se tornar um instrumento científico, ela provavelmente era apenas uma curiosidade visual. Imagine uma pequena tenda improvisada, talvez usada por um estudioso árabe no deserto, feita de tecido espesso para bloquear o sol intenso. Dentro dela, o ar é fresco e silencioso. Através de um pequeno orifício, um feixe de luz atravessa a escuridão e projeta no interior uma imagem invertida do mundo exterior. É como se o universo, por um instante, se deixasse capturar sem resistência. Esse fenômeno aparece em relatos da China antiga, com Mozi, e mais tarde em observações de Aristóteles, que nota o efeito durante eclipses solares. Mas é na Idade Média Islâmica, com pensadores como Alhazen e Ibn Haytham, que a câmara escura ganha explicação científica. Ele tenta compreender a luz como um viajante, movendo-se em linhas retas. Sua câmara escura não era ainda uma máquina, mas um laboratório da luz. Ali, o cheiro de pergaminho, de tinta seca e de madeira envelhecida se misturava à sensação de estar observando um segredo da natureza. Durante a Renascença, o dispositivo se transforma em ferramenta de artistas. A câmara escura se aperfeiçoa, tornando-se caixas portáteis com lentes rudimentares, usadas por pintores que buscavam maior fidelidade visual. Imagine um artista italiano do século XVII, talvez às margens de Veneza, preparando sua caixa de madeira. Ele abre o fecho, ajusta a lente, observa a imagem projetada na superfície interna e, lentamente, com a calma que só o hábito proporciona, começa a contornar as linhas do mundo real. A câmara não congelava a imagem, apenas a guiava. Mas já era suficiente para despertar a ideia de que, talvez, algum dia, a luz pudesse não apenas projetar, mas fixar a própria imagem. Chegamos então ao coração do desejo fotográfico, a busca por fixar a luz. Durante séculos, ninguém sabia como fazê-lo.
A imagem projetada era sempre efêmera, sempre prestes a desaparecer. Mas esse incômodo, essa sensação de falta, impulsionou químicos, alquimistas e curiosos a explorar materiais que reagissem à luminosidade. Em pequenas oficinas com cheiro de enxofre, sais estranhos eram triturados, misturados, dissolvidos. Geração após geração, esses experimentos pareciam promessas interrompidas, como se a natureza oferecesse pistas, mas não a solução completa. Assim, quando finalmente a fotografia surgiu, no século XIX, ela não apareceu como uma invenção isolada, mas como ponto de chegada de um desejo humano antigo, profundo e persistente. Um desejo que atravessa cavernas, templos, laboratórios improvisados e estúdios artísticos. A fotografia nasce, portanto, como síntese entre pensamento filosófico, curiosidade científica, sensibilidade artística e essa necessidade intensa de preservar o instante. A história da fotografia, antes mesmo de existir, já vivia dentro da humanidade como um sonho em gestação, um sonho que agora começava a ganhar forma. Muito antes de alguém ouvir falar em câmera fotográfica, a ciência europeia e árabe já tateava, quase às cegas, em busca de substâncias capazes de reagir à luz de forma previsível. A câmara escura projetava imagens perfeitas, mas frágeis, aparições luminosas que escapavam no instante seguinte, como se o mundo estivesse sempre escorregando entre os dedos. A obsessão do século seguinte seria justamente impedir essa fuga, encontrar um caminho para capturar não apenas a forma, mas a própria presença do instante. Era isso que transformaria a luz em memória. O ambiente dos primeiros experimentos era quase sempre o mesmo: laboratórios improvisados dentro de casas antigas, luz filtrada por janelas estreitas, mesas de madeira manchadas por reagentes e um cheiro persistente de enxofre, vinagre, tintas e sais metálicos. Eram espaços silenciosos, interrompidos apenas pelo som da fervura de líquidos em pequenos frascos de vidro, pelo arrastar de pena sobre o papel e por conversas abafadas sobre fenômenos ainda mal compreendidos. A fotografia, antes de ser arte, era alquimia. Entre os séculos XVI e XVIII, químicos, ou melhor, alquimistas e naturalistas, começam a perceber que certos materiais reagem à luz. O nitrato de prata, por exemplo, ganhava tons escuros ao ser exposto ao sol. Não era um escurecimento rápido, mas um processo sutil, que exigia paciência e observação. Era como se a substância, de alguma forma, absorvesse um pouco da luz e a retivesse dentro de si. Esses fenômenos eram anotados com cuidado de quem documenta aparições misteriosas. Páginas e mais páginas descrevendo mudanças de cor, tempo de exposição, intensidades de brilho. Robert Boyle, por volta do século XVII, observa que papéis impregnados com sais de prata escurecem quando expostos ao ar. Ele não entendia exatamente por quê, mas percebia um ritmo, uma regularidade. Johann Heinrich Suze, em 1727, dá um passo adiante ao misturar prata, giz e ácido nítrico, criando uma substância sensível à luz. Ele molda letras transparentes em papel, posiciona-as sobre o material e observa, com fascínio, a imagem surgir lentamente, escurecendo apenas nas áreas iluminadas. Mas ainda havia um problema devastador: a imagem desaparecia. Não havia fixação. A mesma luz que criava também destruía. Essa impossibilidade de fixar a imagem prolonga o suspense da descoberta. Século após século, cientistas observam pequenas pistas, uma mudança de tom, um escurecimento progressivo, a sensibilidade intensificada quando substâncias são modificadas de certa forma. Mas todas as imagens eram fantasmas. Apareciam, davam esperanças e se dissolviam diante dos olhos. Enquanto isso, na Europa, a câmara escura seduzia artistas e viajantes. Era comum encontrar pintores carregando caixas de madeira com lentes rudimentares, em busca de maior precisão na reprodução de paisagens. A luz projetada dentro da caixa revelava casas, árvores e montanhas com nitidez surpreendente, invertidas como reflexos em um lago imóvel. A prática ainda não tinha pretensões científicas, era uma ferramenta artística. Mas cada artista que olhava a imagem projetada tinha, secretamente, a mesma sensação. E se pudéssemos guardar isso? E se essa imagem não precisasse desaparecer?
No início do século XIX, esse desejo começa a ganhar forma com Nicéphore Niepce, na França. Ele trabalhava em uma casa rural silenciosa, onde o som do vento passando pela plantação se misturava ao cheiro de betume aquecido e óleo essencial. Niepce era um experimentador meticuloso, paciente, quase obstinado. Conhecia as tentativas anteriores e sabia que a chave estava em uma substância que escurecesse sob luz e se mantivesse estável depois. Trabalhando com o chamado betume da Judéia, percebe que o material endurece quando iluminado. Isso significava algo extraordinário. A luz não apenas transformava o betume, ela alterava sua resistência. Em 1826 ou 1827, o ano exato se perde. Niepce coloca uma placa de estanho coberta com betume dentro de uma câmara escura voltada para a vista de sua janela. A exposição dura horas, talvez dias. Imaginemos esse momento. Niepce deixando o equipamento repousar em silêncio, enquanto o sol traça sua trajetória lenta no céu. Dentro da câmara, a luz penetra pelo pequeno orifício e pousa sobre a placa, construindo, átomo por átomo, uma das primeiras fotografias permanentes da história. Quando Niepce retira a placa e a lava, a imagem surge como um segredo revelado. Casas, telhados, a luz da manhã e da tarde misturadas numa cena imóvel. Era uma imagem rude, granulada, de contrastes baixos. Mas era permanente. A luz havia sido capturada. A descoberta, porém, era frágil e tecnicamente limitada. A exposição demorava tanto que pessoas, animais e movimentos não podiam ser fotografados. Para que a fotografia se tornasse prática, era preciso torná-la mais rápida, sensível e precisa. Era preciso que a luz respondesse com mais agilidade, que a imagem pudesse surgir em minutos, e não nas longas horas meditativas de Niepce. É nesse ponto que surge Louis Daguerre, um artista e empresário apaixonado por ilusões visuais. Proprietário do Diorama de Paris, Daguerre vivia cercado por jogos de luz e sombra. Entre cheiros de tinta fresca, fumaça de lamparinas e conversas animadas do público que visitava seus espetáculos, ele desenvolveu a sensibilidade de quem está habituado a manipular a luz para encantar. Quando conhece Niepce, percebe imediatamente o potencial revolucionário daquele processo. Após a morte de Niepce, Daguerre continua as pesquisas por conta própria. Ele experimenta placas de cobre prateado, vapores químicos, processos de revelação e fixação. O ambiente químico de seu estúdio era intenso. Odores metálicos, fumaça ácida, superfícies brilhantes que refletiam a mínima iluminação. Finalmente, em 1839, ele revela ao mundo o daguerreótipo. Diferente da imagem rústica de Niepce, o daguerreótipo era nítido, espelhado, quase hipnotizante. Pela primeira vez, um rosto humano podia ser capturado com precisão. A sociedade francesa rapidamente se apaixona pelo processo. Pessoas formam filas em estúdios para ter seus retratos feitos, mesmo que precisassem ficar imóveis por longos minutos, apoiando a cabeça em suportes metálicos para evitar borrões. Retratos de crianças exigiam truques, mães escondidas atrás de cortinas sustentando os pequenos, criando imagens meio fantasmagóricas. Mas ainda assim, era um milagre, um rosto, um instante, agora podiam durar para sempre. A busca pela imagem fixa, enfim, havia sido concretizada. E, com isso, o mundo jamais seria o mesmo. Quando o daguerreótipo foi anunciado publicamente, em 1839, Paris viveu um daqueles momentos históricos em que a cidade parece conter uma vibração elétrica, como se todos os cafés, salões e becos sussurrassem a mesma notícia. A Academia de Ciências divulgou o invento com entusiasmo quase teatral. Jornais descreviam o processo como uma façanha sem precedentes, e multidões curiosas se aglomeravam diante de vitrines para ver as primeiras imagens metálicas que refletiam, de forma quase sobrenatural, rostos, ruas, monumentos. Era como se o mundo tivesse ganhado um espelho de memória. Os daguerreótipos, assim que surgiram, produziram uma surpresa difícil de imaginar hoje. As pessoas encaravam aquelas placas prateadas inclinando a cabeça, tentando encontrar o ângulo exato em que a imagem parecia saltar à superfície, alternando entre reflexo e presença. A nitidez era chocante para a época. Cada fio de cabelo, cada ruga,
Cada textura de tecido era preservada com precisão microscópica. E era justamente essa nitidez, tão real que parecia exagerada, que encantava e assustava. Rapidamente, estúdios fotográficos começaram a surgir nas grandes cidades. Eram ambientes cuidadosamente preparados, cortinas pesadas para bloquear a luz indesejada, janelas amplas voltadas para o norte para capturar uma iluminação suave, fundos pintados à mão com paisagens idealizadas ou colunas clássicas. O ar tinha o cheiro característico de produtos químicos, vapor de iodo, odores metálicos, perfumes improvisados para amenizar o ambiente. Ali, fotógrafos se transformavam em artesãos da luz. Fazer um retrato era quase um ritual. A pessoa era posicionada em uma cadeira firme, com a coluna ereta, muitas vezes sustentando o queixo ou a nuca em um suporte de metal invisível na fotografia, mas indispensável para evitar movimentos. O silêncio era absoluto. O fotógrafo preparava a placa de metal com gestos precisos e quase reverentes, como se manipulasse algo sagrado. A exposição, que durava vários minutos, exigia concentração de estátua. Crianças eram um grande desafio. Por isso, nos retratos infantis da época, é comum notar sombras estranhas que, na verdade, são mães escondidas atrás de tecido sustentando pequenos inquietos. Apesar de tudo, a fotografia tornava-se acessível à classe média. Não era barata, mas também não era tão distante quanto um retrato pintado, que demandava semanas de trabalho de um artista. Agora, famílias inteiras conseguiam registrar sua aparência, seu modo de vestir, seu lugar social. A fotografia democratizava a memória. Mas havia uma limitação significativa. Cada daguerreótipo era único. Não havia negativos. Não era possível fazer cópias. A imagem existia apenas naquela placa específica, como uma joia exclusiva. Para alguns, isso era mágico, para outros, restritivo. A ciência, a imprensa e a indústria começavam a desejar imagens que pudessem circular em livros, periódicos, cartazes e documentos. A fotografia precisava evoluir para além da individualidade. É aqui que entra a figura silenciosa, reflexiva e profundamente metódica de William Henry Fox Talbot, na Inglaterra. Talbot era um cientista e intelectual do tipo que observa a natureza com uma mistura de curiosidade poética e rigor matemático. Durante uma viagem pela Itália, frustrou-se com sua incapacidade de desenhar bem o suficiente para registrar paisagens que o encantavam. Ele desejava um método mais fiel, algo que capturasse a delicadeza de uma janela aberta ou o contorno suave de árvores distantes. De volta à Inglaterra, retirou-se para sua propriedade em Lacock Abbey e passou a experimentar materiais fotossensíveis de maneira quase obsessiva. A atmosfera de suas experiências tinha um ar mais contemplativo que o laboratório efervescente de Daguerre. Imagine Talbot em um aposento silencioso de sua mansão, luz filtrada por janelas altas, cheiro de papel úmido e soluções químicas suaves espalhadas sobre uma mesa comprida. Ele preparava folhas de papel com sais de prata, deixava-as secar, colocava objetos sobre elas e expunha a luz. Nasciam assim os desenhos fotogênicos, imagens delicadas de folhas, rendas, penas, pareciam sombras preservadas pela luz. O momento mais revolucionário, porém, veio quando Talbot percebeu que podia criar um negativo, uma imagem invertida, onde claro e escuro trocavam de lugar, mas capaz de gerar cópias infinitas. Era uma ideia brilhante, porque pela primeira vez a fotografia tornava-se multiplicável. Uma imagem poderia circular, poderia ensinar, poderia existir para além de si mesma. Esse processo evoluiria para o calótipo, apresentado oficialmente em 1841. Embora menos nítido que o daguerreótipo, possuía um potencial social gigantesco. Agora era possível criar álbuns, coleções, estudos, documentação científica e artística em grande escala. A Europa se dividiu em dois caminhos fotográficos. Daguerre, com sua imagem única, magnífica, espelhada, poética, comercial, sedutora. Talbot, com seu papel sensível, maleável, reprodutível, científico, democrático, expansivo. Ambos tinham limitações, mas ambos abriram caminhos. Juntos, eles moldaram a fotografia como linguagem.
Os daguerreótipos tornaram-se símbolo de status. Quem podia pagava por eles. Eram objetos cuidadosos, guardados em caixinhas revestidas de veludo, tratados com delicadeza quase emocional. Já os calótipos circulavam por universidades, museus, escritórios de arquitetura. Permitiram o registro sistemático de patrimônios históricos, manuscritos, plantas botânicas e fenômenos astronômicos. Talbot, em 1844, lança o primeiro livro ilustrado com fotografias, The Pencil of Nature. Era uma afirmação poética e científica. A natureza, pela primeira vez na história, desenhava a si mesma. Assim que a fotografia deixa de ser um experimento e se torna um método oficial, ela se espalha rapidamente pelo mundo. Nos Estados Unidos, fotógrafos ambulantes carregam equipamentos pesados por estradas de terra, oferecendo retratos em feiras, povoados rurais e novos assentamentos do Oeste. No Japão, onde a tecnologia chega através de comerciantes estrangeiros, os primeiros estúdios misturam estética ocidental com tradições orientais, resultando em retratos de uma delicadeza única. No Oriente Médio, fotógrafos percorrem dunas, cidades antigas e ruínas arqueológicas, documentando paisagens que europeus apenas imaginavam. Cada região adapta a fotografia ao seu próprio ritmo cultural. Algumas civilizações a veem como ferramenta de modernidade, outras, com desconfiança espiritual. Mas, em todos os lugares, ela provoca fascínio. No final da década de 1840, a fotografia já não era apenas uma invenção. Era um idioma. E esse idioma, com o tempo, moldaria a forma como a humanidade se vê, se lembra e se apresenta. O mundo acabará de entrar numa nova era, a era da luz capturada. Com Daguerre e Talbot abrindo caminhos paralelos, a fotografia atravessou a década de 1840 como um fenômeno em expansão constante. A sensação na época era de que algo decisivo havia sido inaugurado, não apenas uma técnica, mas uma nova forma de olhar. Era como se o mundo, acostumado a depender de memórias frágeis, relatos orais e interpretações artísticas, de repente começasse a construir uma segunda camada de realidade, uma realidade feita de imagens persistentes. Esse avanço coincidiu com um período de aceleração histórica. Ferrovias se expandiam, navios a vapor reduziam distâncias, o telégrafo encurtava o tempo. A fotografia, emergindo em meio a essa transformação, não era só reflexo da modernidade, era uma das ferramentas que moldavam a própria noção de modernidade. E, à medida que se tornava mais conhecida, surgia um novo impulso humano, registrar o mundo antes que ele mudasse para sempre. Na metade do século XIX, governos, academias e sociedades científicas financiaram expedições ao redor do planeta. Geógrafos, arqueólogos, arquitetos e militares viam na fotografia uma oportunidade inédita: documentar territórios, povos e monumentos com precisão absoluta. As câmeras da época eram caixas grandes, com tripés pesados, lentes que exigiam cuidado e placas sensíveis preparadas na hora. Transportá-las era um desafio logístico. Em desertos, câmaras esquentavam demais. Em regiões úmidas, os vapores químicos se comportavam de forma imprevisível. Mas, ainda assim, fotógrafos atravessavam montanhas, navegavam rios, marchavam por florestas densas, buscando registrar aquilo que jamais havia sido visto por olhos ocidentais. Na Terra Santa, fotógrafos documentavam templos, cidades antigas, ruínas bíblicas. No Egito, o fascínio com a antiguidade se traduzia em imagens de pirâmides, esfinges, colunas quebradas. A luz intensa do deserto criava contrastes dramáticos sobre o negativo, produzindo imagens de contornos fortes, sombras profundas e uma sensação de imobilidade eterna, como se o passado fosse uma presença sólida, não apenas uma memória. Na Índia e na Ásia Central, expedições britânicas fotografavam paisagens exuberantes, arquitetura mogol, populações nativas. Em parte, era ciência, em parte, era controle imperial, uma forma de inventariar territórios recém-conquistados. Há relatos de oficinas improvisadas nas margens do Ganges, onde assistentes lavavam vidros em água barrenta enquanto o fotógrafo preparava emulsões delicadas em mesas improvisadas.
O cheiro de químico se misturava ao aroma de especiarias, ao calor úmido da tarde e ao som distante de mercados movimentados. Essas imagens, quando retornavam à Europa, causavam impacto. Eram janelas para mundos distantes, despertando fascínio e, frequentemente, reforçando visões coloniais. Mas também ampliavam o conhecimento geográfico, arquitetônico e cultural de regiões pouco conhecidas. A fotografia, desde cedo, mostrou sua força como ferramenta científica, algo que o olho humano não consegue preservar com fidelidade. O movimento, a transformação gradual, o minúsculo, o rápido demais, agora podia ser analisado com precisão. Astrônomos passaram a fotografar a Lua, estrelas, eclipses. A superfície lunar, antes interpretada por desenhos subjetivos, ganhava forma real. Crateras nítidas, sombras rigorosas, texturas minerais. Geólogos usavam a fotografia para registrar formações rochosas e processos erosivos. Médicos, que ainda não possuíam aparelhos de imagem modernos, faziam registros de doenças, deformidades, cirurgias, usando a fotografia como documento clínico. Havia um clima de entusiasmo metódico entre cientistas. A fotografia parecia confirmar aquilo que o pensamento iluminista sempre buscou: a ideia de que a natureza podia ser observada, descrita e compreendida com objetividade crescente. No entanto, aos poucos percebiam algo curioso. Mesmo quando buscava neutralidade, a fotografia jamais era totalmente neutra. O ângulo escolhido, a lente utilizada, o tempo de exposição, o contexto, tudo produzia uma interpretação, mesmo silenciosa. A ideia de que uma fotografia nunca mente ganharia força social, embora cientistas e fotógrafos soubessem que toda imagem é, de alguma forma, um recorte do real. Quando a fotografia encontrou a guerra, encontrou também um território sensível, carregado de emoções contraditórias. O mundo ocidental estava acostumado a representações heroicas de conflitos, pinturas que engrandeciam generais, que suavizavam a violência, que convertiam batalhas em cenas quase mitológicas. A fotografia, porém, revelava algo mais duro. Durante a Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, Roger Fenton viaja com uma carroça adaptada como laboratório portátil. Ele não fotografa corpos, limitações técnicas e censura política o impedem, mas registra soldados cansados, equipamentos abandonados, campos devastados. Suas imagens já contêm uma sobriedade que contrastava com o imaginário glorioso do combate. Poucos anos depois, na Guerra Civil Americana, o registro fotográfico atinge outro patamar. Matthew Brad, Gardner, O'Sullivan e outros fotógrafos percorrem o país em conflito carregando câmeras, químicos, vernizes, placas úmidas que exigiam preparação imediata. Eles capturam o que antes era inimaginável: corpos no campo de batalha, cidades destruídas, rostos marcados pela exaustão. Essas imagens chocam a população. São documentos da fragilidade humana, da brutalidade real de uma guerra que muitos imaginavam distante. A fotografia, nesse momento, deixa de ser apenas curiosidade técnica. Torna-se testemunha. E essa transformação altera o papel social da imagem. Ela passa a servir não apenas para preservar lembranças, mas para confrontar realidades. Enquanto expedições científicas e conflitos armados ampliavam a fotografia pelo mundo, nos centros urbanos a prática do retrato se consolidava como fenômeno cultural. Nas grandes cidades europeias e americanas, conhecidos salões fotográficos se tornaram parte da vida cotidiana. Retratar-se era afirmar-se. Pessoas comuns, que jamais poderiam pagar um pintor, agora tinham acesso a algo parecido com imortalidade visual. As famílias posavam com suas melhores roupas, trazendo consigo símbolos de status, livros, instrumentos musicais, joias, flores. O retrato não registrava apenas o rosto, registrava aspirações. Cada imagem era um pequeno testemunho social: o modo de vestir, os penteados, os objetos, a postura corporal. A fotografia lentamente criava um repertório visual do século XIX, uma enciclopédia silenciosa de hábitos, expressões e modos de viver. À medida que a fotografia circulava, surgia algo novo, uma memória coletiva visual.
Pessoas começavam a reconhecer lugares que nunca visitaram, graças a fotografias. Monarcas, líderes políticos e celebridades eram vistos por multidões que jamais se aproximariam deles pessoalmente. Notícias tornavam-se mais tangíveis quando acompanhadas por imagens. A sociedade se habituava à ideia de que o mundo podia ser visto à distância, compreendido através de representações óticas confiáveis. Era um fenômeno cultural profundo. A fotografia não registrava apenas a realidade, ela ajudava a construí-la. E, justamente por isso, a demanda por imagens aumentava sem parar. A partir daqui, a fotografia se encaminha para uma nova fase. A descoberta do colóide úmido, os negativos em vidro, a popularização intensa e, pouco depois, a chegada de uma revolução que mudaria tudo, o filme flexível e as câmeras para o público comum. Quando a história da fotografia chega a Louis-Jacques Mandé Daguerre, ela entra em um território fascinante, uma espécie de transição entre ciência e espetáculo, entre laboratório e palco. Daguerre não era apenas um pesquisador, era cenógrafo, pintor, inventor e, acima de tudo, showman. Antes de imaginar-se envolvido com processos químicos, ele já havia se tornado famoso em Paris por suas apresentações de diorama, enormes pinturas iluminadas por mecanismos secretos que mudavam de aparência conforme a luz incidia sobre elas. O público ficava boquiaberto ao ver cidades que pareciam amanhecer e anoitecer diante dos olhos, igrejas que pegavam fogo graças a truques de iluminação, e tempestades que pareciam rasgar o céu dentro de um teatro escuro. Esse domínio da luz como emoção e ilusão talvez explique por que Daguerre ficou tão fascinado ao saber dos experimentos de Niepce. Ele via ali, na busca pela imagem fixa, um tipo de magia mais profunda, não apenas manipular a luz, mas aprisioná-la. Depois da morte de Niepce, Daguerre seguiu trabalhando obsessivamente. A oficina onde fazia seus experimentos era um ambiente saturado de cheiros metálicos e vapores químicos. As mesas, cobertas por panos manchados e instrumentos, davam um ar de alquimia ao local. Frascos de iodo, recipientes com mercúrio, placas metálicas espalhadas, luz entrando pelas frestas de janelas parcialmente cobertas. Era um lugar onde tempo e paciência eram exigidos em iguais proporções. Muitas vezes, as placas precisavam ser polidas até refletirem como espelhos, o que exigia horas de movimentos repetitivos. O som do pano raspando metal enchia o ambiente, como um sussurro insistente da matéria. Em 1839, após anos de tentativas, Daguerre anunciou ao mundo um processo que considerava finalmente digno de ser apresentado, o daguerreótipo. O anúncio se espalhou rapidamente por Paris e, logo, por toda a Europa. A Academia de Ciências da França avaliou o método e ficou impressionada demais para ignorá-lo. O governo francês comprou os direitos e declarou a invenção um presente para o mundo, liberando o processo ao público. Isso gerou um frenesi nunca antes visto. Era como se a humanidade tivesse sido convidada a ver-se pela primeira vez. O processo do daguerreótipo era, como muitos pioneiros, uma mistura de beleza, precisão e perigo. Primeiro, a placa de cobre revestida de prata precisava ser polida até ficar perfeita. Em seguida, era exposta a vapores de iodo dentro de uma caixa escura, criando uma camada sensível à luz. Depois, a placa era colocada dentro da câmera, cuja lente precisava ficar aberta por longos segundos, às vezes vários minutos, enquanto o sujeito permanecia imóvel. Muitos retratos dessa época mostram pessoas com expressões sérias não por falta de alegria, mas pela dificuldade física de permanecer estático. Suportes especiais eram usados para manter cabeças e costas fixas, escondidos atrás das cortinas do estúdio. Após a exposição, vinha a revelação. Era nessa etapa que o ritual ganhava tons quase místicos. A placa era colocada sobre um recipiente com mercúrio aquecido. O vapor, tóxico e espesso, reagia à prata exposta à luz e fazia a imagem emergir lentamente. Muitos fotógrafos morreram jovens, vítimas da exposição prolongada a esses vapores. Mas, na época, isso era quase invisível diante do encanto pelo processo. A imagem resultante tinha uma qualidade singular. Ao contrário de tudo que existia, ela parecia flutuar na superfície metálica, brilhando como um reflexo sólido. Movendo-se levemente a placa sob a luz, a imagem desaparecia e reaparecia, como se estivesse escondida em diferentes planos. Era delicada, nítida, tridimensional de uma forma difícil de descrever. Parecia mais viva do que um desenho, mais precisa do que uma pintura. Era como uma visão capturada no instante exato entre o ser e o desaparecer. E as pessoas ficaram fascinadas. Em poucos meses,
Paris foi tomada por ateliês de daguerreotipistas. Homens e mulheres vestiam suas melhores roupas para posar em estúdios que cheiravam a madeira envernizada, tecidos pesados, produtos químicos e perfume barato dos clientes. A luz, cuidadosamente controlada por grandes janelas laterais e cortinas brancas, era tratada como matéria-prima preciosa. Muitas vezes, o fotógrafo levantava ou abaixava tecidos durante exposição para ajustar a intensidade luminosa. Cada retrato era um pequeno evento social. Pela primeira vez na história, pessoas comuns, não apenas reis, nobres ou figuras celebradas, podiam ter um retrato fiel de si mesmas. Antes disso, só quem podia pagar por um pintor profissional tinha o privilégio de eternizar a própria face. Agora, artesãos, comerciantes, professores, trabalhadores e famílias inteiras tinham acesso a algo que parecia reservado à elite. Guardar um daguerreótipo era guardar um instante de vida com uma fidelidade quase milagrosa. Os estojos que continham as imagens, geralmente revestidos de veludo, couro e pequenos ornamentos, eram tratados como tesouros íntimos. Algumas pessoas dormiam com o retrato de um ente querido ao lado da cabeceira. Outras levavam a pequena caixa no bolso, para olhar durante viagens longas. Casais trocavam daguerreótipos como símbolo de compromisso. E famílias que perdiam entes queridos às vezes mandavam fazer retratos post-mortem, um costume que hoje pode parecer estranho, mas que, na época, representava a única forma de guardar uma última imagem da pessoa amada. Em poucos anos, o daguerreótipo se espalhou pelos Estados Unidos, onde a produção se tornou tão eficiente que o país passou a ser o maior disseminador da técnica. Fotógrafos ambulantes viajavam de cidade em cidade, oferecendo o milagre de uma imagem fixa por um preço cada vez mais acessível. Era comum ver filas em feiras, praças e mesmo em pequenos povoados do interior. Apesar de seu impacto, o processo tinha limitações. Cada imagem era única, não havia negativo. Isso significava que não era possível copiar um daguerreótipo sem fotografá-lo novamente. Ainda assim, em termos simbólicos, o daguerreótipo inaugurou algo que viria a se tornar parte fundamental da experiência humana, a cultura de registro pessoal. Mais do que técnica, representou uma transformação social. As pessoas passaram a se ver, literalmente, como sujeitos dignos de serem lembrados. A noção de identidade visual começou a se formar. E, no fundo desse movimento, estava a promessa de que o tempo, mesmo que por um instante, podia ser segurado entre as mãos. Quando a França celebrava com entusiasmo o brilho metálico do daguerreótipo, algo igualmente revolucionário acontecia em silêncio do outro lado do Canal da Mancha. Em suas salas iluminadas por janelas altas e repletas de livros, papéis, experimentos e pequenos frascos químicos, William Henry Fox Talbot caminhava com a inquietação característica dos pioneiros. Ele não queria apenas capturar imagens. Ele queria multiplicá-las. Queria que uma fotografia não fosse um objeto único, mas uma fonte inesgotável de cópias, assim como um livro podia ser impresso centenas de vezes, espalhando conhecimento e memória. Seu interesse pela luz começou de forma íntima e até tímida, durante viagens pela Itália, onde tentava desenhar paisagens, colunas, ruínas e jardins. Seus desenhos, porém, não o satisfaziam. Ele reclamava que suas mãos eram lentas, imperfeitas, incapazes de acompanhar o que seus olhos viam. E foi nessa frustração que surgiu a pergunta que guiaria sua vida: e se a própria natureza pudesse fazer meus desenhos por mim? De volta à Inglaterra, Talbot transformou parte de sua casa em laboratório. O ambiente tinha um aroma peculiar, misto de papel úmido, vidro antigo, produtos químicos e madeira encerada. Sobre mesas marrons, ele alinhava folhas tratadas com uma solução sensível à luz, preparadas com cuidado meticuloso, como se cada folha fosse a promessa de uma nova revelação. Ele experimentava diferentes concentrações, tempos de exposição, técnicas de lavagem. Nada era deixado ao acaso. Foi assim que ele descobriu o princípio do negativo fotográfico, uma imagem em que as luzes se transformam em sombras e as sombras se tornam luz. O negativo, ao contrário do daguerreótipo, não era o resultado final, mas uma matriz. Uma semente. A fonte a partir da qual múltiplas imagens positivas poderiam ser geradas. Talbot chamava seu processo de calótipo, do grego kalos, belo. E, de fato, suas fotografias tinham uma qualidade estética particular, suaves, levemente texturizadas, como se a fibra do papel respirasse dentro da imagem.
Diferentemente do brilho espelhado das placas de prata de Daguerre, os calótipos pareciam ter sido feitos de névoa e luz. Muitos observadores diziam que essas fotografias pareciam sonhos materializados em papel. A invenção do negativo abriu portas que nenhum outro fotógrafo havia imaginado. Com ele, tornou-se possível algo que moldaria o futuro da fotografia: a reprodução. Agora, uma mesma imagem podia viajar o mundo. Podia ser estudada em universidades, observada em museus, publicada em livros. E foi justamente por isso que o governo britânico permitiu, ainda que com relutância, expedições fotográficas que registraram monumentos e culturas em lugares distantes. O calótipo era leve, portátil, prático bastante para sobreviver a trilhas poeirentas, ventos desérticos e mares agitados. Nas primeiras expedições fotográficas, o cenário era quase teatral. Fotógrafos montavam tendas iluminadas apenas pela luz que atravessava panos grossos. No interior, o calor se misturava ao cheiro ácido dos produtos químicos. Vidros, papéis, tigelas e rolos de tecido ocupavam cada canto. Em meio a esse caos, os exploradores produziam negativos que capturavam templos milenares, palácios arruinados, paisagens selvagens, claro, o cotidiano de povos que até então tinham sido conhecidos apenas por relatos escritos. Essas imagens, quando retornavam à Europa, causavam enorme impacto. Pela primeira vez, estudiosos e curiosos podiam ver com seus próprios olhos aquilo que antes só podiam imaginar. As ruínas do Egito, as mesquitas do Oriente Médio, as montanhas da Índia e as florestas da América pareciam se aproximar das pessoas, como se o mundo encolhesse e coubesse em um álbum. Mas, apesar de sua importância, o calótipo enfrentou resistência. Muitos fotógrafos reclamavam da textura do papel, das sombras suaves demais, da técnica sensível às mudanças de temperatura. Outros criticavam o fato de Talbot ter imposto patentes rigorosas sobre o processo, o que limitava sua adoção comercial. Ainda assim, mesmo com obstáculos, o calótipo plantou uma ideia que jamais seria esquecida. A fotografia não precisava ser única, ela podia se multiplicar como conhecimento. A história costuma lembrar Daguerre como o pai oficial da fotografia, mas o legado de Talbot é igualmente profundo, talvez até mais. Com seu negativo em papel, ele estabeleceu o princípio que sustentaria todo o século XX boa parte da fotografia moderna, a lógica da captura e reprodução. A partir desse ponto, fotografar não era apenas criar uma imagem, era criar possibilidades. E, sem perceber, Talbot havia acabado de dar ao mundo uma das ferramentas mais poderosas para documentar, estudar, preservar e compartilhar a realidade. Quando a década de 1850 despontou, trazendo consigo uma atmosfera de transformações sociais e científicas por toda a Europa e América do Norte, a fotografia estava prestes a entrar em uma fase que mudaria, de forma definitiva, a maneira como a humanidade se enxergava. Até então, fotografar ainda era um privilégio caro, cheio de limitações técnicas e reservado a ocasiões formais. Porém, o surgimento do processo do colóide úmido marcou o início de uma expansão acelerada, quase explosiva, da prática fotográfica no cotidiano. O colódio, uma substância espessa feita a partir de algodão pólvora dissolvido em éter e álcool, parecia à primeira vista algo rudimentar, quase artesanal. Seu cheiro forte, penetrante, tomava os ambientes de trabalho e impregnava roupas, cabelos, cortinas e prateleiras. Entretanto, quando essa substância passou a ser espalhada sobre placas de vidro, criando uma superfície sensível à luz, a fotografia ganhou uma combinação inédita: nitidez, rapidez e reprodutibilidade. Os laboratórios daquela época, ou, ao menos, aquilo que se chamava de laboratório, eram espaços apertados, improvisados, onde as paredes eram revestidas de madeira escurecida por vapores químicos. As janelas eram mantidas fechadas ou cobertas com panos pesados, e lanternas de chama fraca, frequentemente protegidas por vidros coloridos em vermelho ou âmbar, iluminavam apenas o necessário para não arruinar o material sensível. Dentro desse semi-penumbra denso, fotógrafos moviam-se como artesãos concentrados, com gestos precisos e rápidos, porque todo o processo precisava acontecer em poucos minutos, literalmente antes que o colóide secasse. Primeiro, a placa limpa de vidro era segurada com cuidado,
como se fosse uma peça de porcelana preciosa. Em seguida, o colóide era derramado sobre sua superfície, fluindo lentamente, cobrindo-a por completo até formar uma película uniforme. Logo depois, enquanto ainda brilhava molhado, a placa era mergulhada em um banho de nitrato de prata, o que a tornava sensível à luz. Todo esse procedimento precisava acontecer com extrema rapidez, porque uma placa que secasse mesmo que parcialmente se tornava inutilizável. Esse caráter urgente do trabalho fazia com que muitos fotógrafos descrevessem o processo como uma dança, um movimento contínuo entre bancadas, bandejas e câmeras. Assim que a placa estava sensibilizada, ela era colocada ainda úmida dentro da câmera, e daí o nome do processo. Do lado de fora, enquanto isso acontecia, os retratados esperavam com uma mistura de curiosidade e ansiedade. A fotografia ainda era uma experiência marcante, e os estúdios estavam sempre cheios. Esses estúdios variavam conforme a região e a classe social da clientela. Alguns eram salas pequenas com chão de madeira gasto, paredes decoradas com tecidos estampados e cadeiras rígidas feitas de carvalho. Outros eram espaços suntuosos, com grandes janelas que deixavam a luz natural entrar de forma suave e difusa, escorrendo pelos rostos das pessoas como uma bruma dourada. Havia acessórios variados: colunas falsas, cortinas pesadas, flores artificiais, tapetes orientais, mesas com livros decorativos, pequenos bibelos de porcelana. Tudo isso existia para transmitir elegância, ou pelo menos a aparência dela. A maioria das pessoas fotografadas vestia roupas que não possuíam no dia a dia. Eram casacos emprestados, mantilhas guardadas para ocasiões especiais, broches de família que passavam de mão em mão entre irmãos, tios, primos. Mulheres arrumavam seus cabelos com cuidado extremo, usando grampos e óleos perfumados. Homens ajeitavam bigodes e barbas, enquanto tentavam parecer sérios, respeitáveis ou ao menos confortáveis. Crianças eram as mais difíceis. Muitas vezes precisavam ser seguradas por detrás de cadeiras por suportes disfarçados, ou em situações mais improvisadas, pelos próprios pais escondidos atrás de cortinas. Quando tudo estava pronto, o fotógrafo levantava lentamente a tampa da lente, e o longo instante de quietude começava. As pessoas precisavam permanecer imóveis, com o corpo firme como uma escultura. Alguns segundos pareciam uma eternidade, mas comparado aos processos anteriores, como o daguerreótipo, já era um avanço extraordinário. Para quem já havia posado antes, a rapidez era surpreendente. Para quem vivia aquela experiência pela primeira vez, era quase um ritual. E quando o tempo de exposição terminava, começava outra corrida contra o relógio. A placa precisava ser revelada antes de secar. O fotógrafo quase sempre ficava levemente trêmulo ao carregar a placa úmida de volta para o laboratório, onde a magia discreta da revelação acontecia. Ao derramar a solução reveladora e girar suavemente a placa, ele observava os contornos surgirem aos poucos, como se o vidro estivesse acordando, despertando para uma imagem que antes só existia na mente do retratado. Era um momento íntimo, silencioso, cheio de tensão e expectativa. Esses retratos produzidos pelo colóide úmido tinham uma estética característica, nítidos, detalhados, às vezes quase críveis demais. Cada fio de cabelo, cada dobra no tecido, cada linha do rosto aparecia com uma clareza que surpreendia quem via a própria imagem pela primeira vez. Em uma época em que espelhos ainda eram raros e caros em muitas regiões, ver-se desse modo equivalia a um tipo de revelação pessoal. O impacto social dessa técnica foi gigantesco. De repente, pessoas de classes modestas, pequenos comerciantes, trabalhadores, agricultores, famílias inteiras, passaram a registrar sua existência. Retratos de noivas com flores naturais no cabelo, soldados antes de partir para guerras, mães segurando bebês recém-nascidos, idosos que queriam deixar uma última memória aos descendentes. Cada fotografia carregava uma história invisível por trás, um instante carregado de humanidade. Ao mesmo tempo, surgiram os fotógrafos itinerantes. Eles viajavam em carroças adaptadas, com pequenas câmaras escuras montadas dentro, oferecendo retratos a preços acessíveis em vilarejos que jamais haviam tido contato com o estúdio profissional. Essas carroças eram verdadeiros laboratórios ambulantes. Prateleiras balançando com frascos de vidro, estantes com placas de vidro embrulhadas em papel, pequenos bancos dobráveis,
panos usados para controlar a entrada de luz. Em dias quentes, o cheiro dos produtos químicos se intensificava e impregnava o ar ao redor. Em dias frios, a condensação ameaçava arruinar tudo. Ainda assim, esses fotógrafos viajavam por quilômetros, acreditando no valor de levar a fotografia onde ela ainda não existia. Esse processo democratizou a imagem como nunca antes. Agora, fotografias eram trocadas entre famílias, enviadas por correio, guardadas em caixinhas de madeira, colocadas sobre lareiras ou costuradas em álbuns especiais. Foram esses retratos do colódio, delicados, pessoais, cheios de vida, que estabeleceram a fotografia como uma parte íntima da experiência humana. A popularização do retrato, a disseminação de estúdios, a expansão dos fotógrafos viajantes e a estética única das placas de vidro mergulharam o mundo em uma verdadeira cultura da imagem. E foi a partir desse período, marcado por fumaça de éter, luz filtrada e dedos manchados por químicos, que a fotografia deixou de ser uma curiosidade técnica e se tornou, definitivamente, uma prática popular, emocional e universal. Quando o século XIX se aproximava do fim, a fotografia já havia conquistado artistas, cientistas, viajantes e curiosos. Porém, apesar de dezenas de processos terem surgido, daguerreótipos, calótipos, colódio úmido, todos ainda exigiam certa habilidade técnica, equipamentos volumosos e um mínimo de conhecimento químico. A fotografia era fascinante, mas estava longe de ser simples. E, mesmo com todo o esforço para democratizar o acesso ao retrato, ela permanecia cercada por uma aura de complexidade. Foi nesse contexto que a figura de George Eastman entrou na história como um ponto de virada absoluto. Eastman, um jovem americano com mente analítica e uma determinação silenciosa, acreditava que a fotografia poderia ser tão fácil quanto escrever uma carta ou apertar um interruptor. Ele não era um alquimista de laboratório, nem um artista boêmio, nem um explorador aventureiro. Era um homem pragmático, que enxergava na fotografia algo que ainda não havia sido realizado, a transformação de uma arte-ciência em hábito cotidiano. Eastman dedicou anos ao estudo do colódio úmido, mas, diferente de muitos contemporâneos, seu objetivo não era aperfeiçoá-lo, e sim substituí-lo. Ele, percebendo que o problema não estava apenas na química, mas no transporte. Placas de vidro eram pesadas, frágeis e exigiam manipulação constante. Para uma pessoa comum, sair com uma câmera significava carregar uma caixa grande, frascos de solução, um tripé robusto, panos, funis e, às vezes, até uma tenda portátil. Nada disso combinava com espontaneidade. Foi então que Eastman começou a desenvolver algo realmente revolucionário, um suporte fotográfico flexível que pudesse substituir as placas rígidas. O resultado foi o filme em rolo, um material que permitia diversas exposições contínuas, dispensava o vidro pesado e podia ser carregado e revelado de forma muito mais prática. Mas Eastman não se contentou com criar o filme. Ele queria criar também uma câmera que tornasse a fotografia acessível a qualquer pessoa, mesmo aquela sem nenhuma experiência técnica. Em 1888, nasceu a primeira câmera Kodak. Ela era pequena para os padrões da época, com corpo cilíndrico, revestida em couro escuro e detalhes metálicos discretos. Ao segurá-la, a sensação era muito diferente das câmeras anteriores: leveza, simplicidade e portabilidade. O instrumento não intimidava, pelo contrário, convidava. Sua operação reduzia-se a um gesto quase infantil: mirar e pressionar um botão. Foi então que Eastman pronunciou a frase que, sem exagero, mudou o curso da história visual da humanidade. You press the button, we do the rest. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Essa frase, na verdade, era mais do que publicidade. Ela representava uma filosofia de simplificação radical. O usuário comprava a câmera carregada com um rolo de filme que permitia aproximadamente 100 exposições. Após usar todas as poses, a pessoa enviava a câmera inteira para a fábrica. Lá, o filme era revelado, as fotografias eram ampliadas e a câmera era recarregada e devolvida ao cliente. Para uma sociedade em plena modernização, esse processo parecia quase mágico. De repente, a fotografia deixava de ser um evento formal, um ritual solene dentro de um estúdio, para se tornar um gesto do cotidiano. Pessoas que jamais teriam entrado em um laboratório escuro agora registravam piqueniques, aniversários, viagens, animais de estimação, cenas domésticas simples. Todas aquelas pequenas experiências que antes viviam apenas na memória ou nas palavras de quem as contava. O cheiro químico das placas de vidro deu lugar ao cheiro do couro da câmera, ao toque suave do botão metálico, ao som leve do avanço do filme. Era como se a fotografia ganhasse textura humana.
E, pela primeira vez, fotografar não exigia poses rígidas, nem expressões contidas. Crianças correndo, amigos brincando, casais caminhando, trabalhadores em descanso. Tudo podia ser registrado sem formalidade. Ao mesmo tempo, a Kodak introduziu um novo tipo de imaginário visual, o da fotografia espontânea. No lugar de retratos cuidadosamente compostos, surgiram imagens onde o acaso era bem-vindo, um sorriso fora de hora, um movimento borrado, uma sombra inesperada. Em vez de grandes cenários, as pessoas passaram a registrar pequenos momentos de alegria, intimidade e descoberta. Essa transformação repercutiu profundamente na cultura das classes médias. Pela primeira vez, famílias podiam criar álbuns com sua própria história, não apenas com eventos marcantes, mas com detalhes simples, como a primeira bicicleta da criança, o novo jardim no quintal, o gato dormindo numa cesta, a mesa posta para um jantar. Cada fotografia se tornava uma pequena cápsula emocional. E, pouco a pouco, essa prática começou a moldar a forma como as pessoas viam a si mesmas e como desejavam ser lembradas. Além disso, o impacto social foi imenso. O ato de fotografar deixou de ser privilégio de elites ou artistas e tornou-se um instrumento de registro democrático. Pessoas comuns passaram a criar suas próprias narrativas visuais, e essa multiplicação de imagens domésticas, tão simples e íntimas, preparou o terreno para a sociedade hipervisual que surgiria no século XX. Em todos os lugares onde havia luz, havia agora potencial fotográfico. Parques, praias, viagens de trem, casamentos, caminhadas, tudo parecia digno de ser fixado. E esse impulso crescente de registrar o cotidiano criou uma nova sensibilidade, a valorização do instante, do gesto breve, da memória que se preserva não por ser grandiosa, mas por ser humana. A Kodak, sem perceber completamente, estava inaugurando um novo capítulo na relação entre humanidade e memória. E, à medida que as câmeras evoluíam, ficando menores, mais precisas, mais acessíveis, o mundo começava a se transformar em imagem. Foi assim que a fotografia, pela primeira vez, entrou nas casas, nas gavetas, nas caixas de recordações, nos álbuns cuidadosamente organizados. E, ali dentro, ela permaneceu como testemunha silenciosa da vida comum. A revolução Kodak não foi apenas tecnológica. Foi profundamente emocional. Ao entrar no século XX, a fotografia já não era mais uma promessa experimental. Era uma prática consolidada, presente tanto nos lares quanto nas ciências, nas artes, na imprensa e nas ruas. E, ainda assim, o que estava por vir seria uma explosão de possibilidades que moldaria para sempre a forma como o mundo seria visto, estudado, lembrado e narrado. O século XX foi, sob muitos aspectos, o século da imagem, e o filme fotográfico, com sua evolução constante, tornou-se o coração dessa era visual. Logo nas primeiras décadas, a tecnologia de filmes em nitrato e, mais tarde, acetato, permitiu um avanço significativo na fabricação de câmeras mais compactas e eficientes. O desenvolvimento do formato de 35 mm, popularizado pela Leica, estabeleceu uma revolução silenciosa que redefiniria a prática fotográfica. Até então, carregar uma câmera significava lidar com equipamentos volumosos, tripés pesados, placas de vidro frágeis e processos elaborados. De repente, uma pequena câmera podia ser levada no bolso do casaco, pronta para registrar o mundo em fragmentos rápidos e espontâneos. A rua, antes observada com distância, tornou-se palco vivo e acessível. A Leica, ao apresentar sua câmera leve e ágil, introduziu uma nova relação entre fotógrafo e ambiente. Ela permitia caminhar, esperar, observar em silêncio. O clique do obturador era discreto, quase como um suspiro, e com isso surgia um novo tipo de fotografia, a fotografia de momento. Nas cidades grandes, fotógrafos começaram a capturar gestos cotidianos, expressões fugazes, encontros fortuitos de desconhecidos, reflexos em vitrines, sombras em movimento. Pessoas andando apressadas em ruas estreitas, crianças correndo atrás de bolas improvisadas, trabalhadores conversando na porta de fábricas, mulheres equilibrando sacolas pesadas sob luzes difusas. Tudo isso se tornou matéria fotográfica, como se a vida urbana tivesse aberto suas portas para ser vista com mais honestidade. Nos laboratórios e darkrooms, o processo de revelação atingiu sua fase mais ritualística. O ambiente era característico, cheiro forte de solução reveladora, o som constante do gotejar da água, prateleiras com garrafas rotuladas à mão, luz vermelha fraca iluminando o espaço como se o tempo ali dentro corresse mais devagar. O fotógrafo mergulhava o papel fotográfico no revelador, balançando a bandeja com movimentos circulares, sempre atentos. Aos poucos, como se surgisse de dentro da própria escuridão, a imagem aparecia.
Primeiro sombras, depois linhas, depois formas definidas. Uma aparição quase mágica, repetida inúmeras vezes mas jamais banalizada. Muitos descreviam esse momento como uma espécie de revelação espiritual, outros como um instante científico, outros ainda como uma forma de arte técnica, mas todos concordavam que observar a fotografia nascer na bandeja era uma experiência que unia o fazer manual à expectativa emocional. O século XX também trouxe o fortalecimento do fotojornalismo como profissão e linguagem. Câmeras portáteis e filmes mais sensíveis à luz permitiram que fotógrafos se aproximassem perigosamente da ação. Guerras, conflitos, revoltas, desastres naturais, crises humanitárias. Imagens feitas nas trincheiras, em cidades bombardeadas, em manifestações civis e nas ruas tomadas por tensões políticas tornaram-se símbolos de épocas inteiras. Algumas fotografias tornaram-se ícones que mudaram opiniões, influenciaram decisões e entraram para a memória coletiva. A fotografia já não apenas mostrava, ela denunciava, provocava, comovia e informava. Era testemunha e documento. Enquanto isso, a fotografia artística florescia com força. Ansel Adams e o grupo F64 defendiam rigor técnico extremo, capturando paisagens grandiosas com nitidez absoluta e contrastes marcados. Suas montanhas, florestas, lagos e céus carregavam uma monumentalidade que quase exigia silêncio por parte do observador. Do outro lado, movimentos mais experimentais testavam composições abstratas, borrões intencionais, múltiplas exposições, texturas, movimentos de câmera. A fotografia se tornava não apenas um registro do real, mas também um campo de expressão subjetiva. A introdução da fotografia colorida, após décadas de testes, trouxe uma nova camada de sensações. O mundo finalmente podia ser visto em tonalidades vivas: o vermelho de um vestido ao vento, o verde profundo de matas densas, o azul de céus distantes, o amarelo de fachadas iluminadas pelo sol da tarde. A cor fez com que a fotografia se aproximasse ainda mais da experiência humana cotidiana, do olhar natural. Ela abriu caminho para novas linguagens publicitárias, para o registro mais completo da vida doméstica, para a documentação científica mais precisa. A fotografia do século XX também se entrelaçou com o cinema, que nasceu dessa mesma lógica de capturar o mundo por meio de emoções sensíveis à luz. Cada frame de um filme é, afinal, uma fotografia. Assim, o século viu não só o avanço do registro estático, mas também do movimento, algo que expandiu o impacto visual de maneira extraordinária. Ao longo desse período, a presença da fotografia nos lares tornou-se maior do que nunca. Álbuns familiares eram preenchidos com aniversários, casamentos, viagens, encontros e também despedidas. Fotografias eram coladas com cantoneiras em páginas espessas, muitas vezes acompanhadas de anotações feitas à mão, datas, nomes, lugares. Guardavam-se imagens como quem guarda pedaços do tempo. Em algumas casas, caixas inteiras continham negativos organizados por ordem cronológica, como se cada pequeno retângulo de acetato fosse uma janela que só precisava de luz para voltar a existir. No fim do século, o filme fotográfico havia atingido sua maturidade plena. Havia filmes de alta sensibilidade, filmes de grão fino, filmes especializados para interiores, para a luz do dia, para preto e branco, para cores saturadas. Cada tipo de filme era uma escolha estética, quase como a paleta de um pintor. E os laboratórios, profissionais ou domésticos, tornaram-se locais de criação tanto quanto de revelação. Esse período marcou não apenas a consolidação da fotografia como linguagem, mas também sua integração profunda na cultura humana. A fotografia tornou-se documento, arte, memória, comunicação e símbolo. E, mesmo quando o digital começou a despontar, esse mundo do filme, com suas bolsas cheias de rolos escondidos, seus sons mecânicos, suas salas escurecidas, continuou vivo, sólido e poderoso. O século XX não apenas consolidou a fotografia, ele lhe deu alma. A transição da fotografia analógica para a digital não aconteceu em um único momento, nem como um corte abrupto. Foi um processo lento, cheio de hesitações, testes, resistências e descobertas, tão complexo quanto qualquer revolução cultural que atravessa gerações. É impossível entender o mundo contemporâneo, onde fotografamos sem pensar, com dispositivos que cabem na palma da mão, sem voltar às décadas em que esse movimento silencioso começou, expandiu-se, por fim, se tornou inevitável. Durante grande parte do século XX, a fotografia analógica dominava completamente o imaginário social. O ritual era conhecido por todos: colocar o filme na câmera, avançar o rolo,
ouvir o clique mecânico da cortina do obturador, sentir a textura do filme entre os dedos ao trocar cartuchos, aguardar dias até que as imagens fossem reveladas. Laboratórios amadores e profissionais eram espaços impregnados por cheiros característicos, o odor adocicado dos reveladores, o perfume metálico dos fixadores, o ar levemente úmido das salas onde papéis pendiam de varais como pequenos objetos de memória e informação. Havia uma fisicalidade nesse processo, uma presença tátil que fazia parte da essência da fotografia. Mas, enquanto fotógrafos mergulhavam nessas tradições quase artesanais, o mundo tecnológico avançava em outra direção. Em centros de pesquisa, onde salas eram preenchidas por computadores gigantescos, luzes piscantes e máquinas barulhentas, engenheiros estudavam maneiras de transformar sinais luminosos em informações digitais. O século XX, especialmente, a partir da década de 1970, foi marcado por uma corrida tecnológica silenciosa. E, sem que o público percebesse, a semente da fotografia digital já estava plantada. O surgimento do CCD, Charge Coupled Device, em 1969, foi um ponto de inflexão. Era um pequeno sensor capaz de converter luz em sinais elétricos, funcionando como um olho digital rudimentar. No início, os sensores eram tão limitados que capturavam imagens de resolução ínfima, ilegíveis para qualquer finalidade artística ou comercial. Mas, ao mesmo tempo, havia um encantamento escondido ali. Era a primeira vez que uma máquina capturava luz sem precisar de filme. Um conceito simples, quase abstrato, mas revolucionário. Nas décadas de 1970 e 1980, empresas como Kodak, Sony e Fujifilm começaram a testar protótipos de câmeras digitais. Esses equipamentos eram pesados, muitas vezes ligados por cabos a computadores, armazenando imagens em fitas magnéticas ou em disquetes. Os laboratórios eram ambientes silenciosos, iluminados por lâmpadas fluorescentes, com mesas cheias de cabos, dispositivos improvisados e sensores experimentais. Engenheiros discutiam enquanto apontavam para gráficos, testavam opções de compressão, ajustavam algoritmos. Para muitos deles, talvez não estivesse claro que estavam alterando o rumo da história da fotografia, mas estavam. O público geral, porém, ainda vivia mergulhado na estética e no ritual do filme. Câmeras de 35mm reinavam absolutas. Grandes marcas disputavam ergonomia, precisão e nitidez. Fotógrafos de rua dependiam da leveza mecânica, do ruído característico do obturador, da sensação tátil do avanço da película. Fotojornalistas carregavam bolsas com múltiplas lentes e rolos de filmes rotulados com códigos que indicavam sensibilidade, cor ou preto e branco. A fotografia era um processo vivido em etapas, onde cada passo tinha sua própria emoção. Mas, pouco a pouco, a tecnologia digital começou a se infiltrar. Revistas especializadas publicavam matérias curiosas sobre novas câmeras sem filme. Muitos profissionais torciam o nariz. A fotografia digital, nos primeiros anos, parecia fraca, sem vida, com cores imprecisas e granulações grosseiras. Um fotógrafo experiente conseguia reconhecer de longe uma imagem digital, e raramente isso era um elogio. Era como comparar uma pintura feita por um mestre com um esboço infantil. Mesmo assim, havia algo inegável na promessa digital, a instantaneidade. Ver a fotografia no mesmo momento da captura era como quebrar uma regra ancestral da prática fotográfica. A surpresa, antes tardia, tornava-se imediata. Durante séculos, fotografar era o ato de aguardar. Aguardar a revelação, aguardar a fixação, aguardar o resultado. Agora, pela primeira vez, a espera desaparecia. E essa novidade tinha força suficiente para mexer com todo o panorama cultural. A partir da década de 1990, as câmeras digitais começaram a ganhar espaço no mercado consumidor. Pequenos visores LCD, embora rudimentares, permitiam revisar as imagens. Cartões de memória substituíam filmes. Baterias recarregáveis davam autonomia cada vez maior. E, aos poucos, mesmo os usuários mais tradicionais começaram a perceber as vantagens práticas. Não havia limite de cliques além da capacidade de armazenamento. Erros podiam ser corrigidos na hora,
resultados podiam ser compartilhados rapidamente. Os laboratórios fotográficos, antes sempre cheios, começaram a esvaziar. Em vez de longas filas para revelação, pessoas agora conectavam suas câmeras diretamente a computadores domésticos com fios USB, observando as imagens surgirem como pequenos arquivos que carregavam memórias. Impressoras fotográficas domésticas se tornaram comuns, e com elas, um novo tipo de intimidade com o processo surgia. Agora era possível imprimir apenas as fotos desejadas, ajustar brilho, saturação, cortar, editar. Ferramentas que antes exigiam salas escuras e conhecimento técnico passaram a caber em programas simples, acessíveis a qualquer pessoa com um computador básico. A fotografia analógica resistiu. Profissionais renomados defendiam o filme como uma linguagem artística do olhar, um processo onde a química, o tempo e a imperfeição se uniam para criar algo único. Alguns argumentavam que o digital parecia limpo demais, rápido demais, amadurecido de menos. E, por muitos anos, a coexistência entre as duas linguagens trouxe debates intensos em feiras, exposições, escolas e publicações especializadas. Mas as câmeras digitais continuaram evoluindo. Sensores ficaram maiores, capturando mais detalhes e melhor faixa dinâmica. Processadores internos passaram a interpretar cores com precisão crescente. O digital amadureceu tão rapidamente que, no intervalo relativamente curto de anos, ultrapassou a capacidade técnica do filme em diversos aspectos, especialmente na nitidez, na sensibilidade ISO e no controle do ruído. E, quando o digital alcançou essa maturidade, o mundo mudou de vez. Fotojornalistas migraram em massa. Agências de notícias, que antes dependiam do tempo de revelação, agora enviavam imagens quase instantaneamente para o outro lado do planeta. Amadores começaram a explorar a fotografia como nunca antes, livres do custo do filme. A fotografia digital reformulou não apenas a técnica, mas a cultura visual. O olhar humano se transformou com o digital. Agora, o ato de fotografar se tornou gesto cotidiano, repetido inúmeras vezes ao longo do dia. Fotos deixaram de ser raridades guardadas em caixas de sapato para se tornar arquivos abundantes armazenados em computadores, CDs, cartões, nuvens, um novo tipo de memória coletiva, fluida, infinita e, às vezes, até caótica. Mas, apesar da aceleração, algo sobrevivia da tradição analógica, o desejo humano de preservar a luz. Esse desejo, ancestral, não mudou. Apenas ganhou novas ferramentas. Ao entrar plenamente na era digital, a fotografia deixou para trás séculos de química e mecânica para abraçar pixels e algoritmos. Mas não abandonou sua essência. Continuava sendo a mesma tentativa humana de agarrar o instante, agora com mais velocidade, mais liberdade e mais possibilidades do que qualquer fotógrafo do passado poderia imaginar. Quando os primeiros celulares com câmera surgiram, ainda tímidos e limitados, poucas pessoas imaginavam que aquele pequeno recurso mudaria profundamente não apenas a fotografia, mas a relação humana com o mundo visível. No início, as câmeras embutidas eram simples, com resolução baixa e sensores incapazes de captar nuances de luz. As imagens saíam granuladas, esverdeadas, quase sempre acompanhadas de uma sensação de impermanência, como se fossem versões apressadas do real. Mas, mesmo assim, havia algo de revolucionário naquela possibilidade inédita. Pela primeira vez, uma câmera podia estar no bolso de praticamente qualquer pessoa, acessível a cada instante do cotidiano. Com o avanço acelerado da tecnologia, os celulares deixaram de ser apenas ferramentas de comunicação e se converteram em dispositivos multimídia completos. E, entre todas as funções incorporadas, foi a câmera que mais profundamente remodelou o comportamento humano. À medida que os sensores evoluíram, ganhando mais megapixels, lentes múltiplas, estabilização ótica, modos noturnos e algoritmos de inteligência artificial, fotografar transformou-se num gesto espontâneo, quase involuntário, integrado à experiência sensorial do dia a dia. Caminhar pelas ruas tornou-se uma nova forma de observação permanente. Uma refeição bem apresentada podia virar foto. Uma flor encontrada na calçada, o reflexo da luz num prédio espelhado, o gato dormindo no sofá, a xícara de café fumegante, o próprio rosto visto contra a luz da manhã.
tudo se tornou possível sujeito a registro, porque a câmera estava sempre ali, pronta, silenciosa, discreta, aguardando apenas o toque da tela. Os sons sutis do clique digital, ou leve toque vibratório que confirmava a captura, deram forma a um novo tipo de memória, instantânea, fácil, abundante. Essa abundância transformou profundamente o valor emocional das imagens. Antes, fotografar era um ato pensado, planejado, quase cerimonial. Hoje, tornou-se uma extensão da percepção. Registramos antes mesmo de entender por que estamos registrando. A fotografia deixou de ser apenas memória futura e passou a ser uma forma de viver o presente, uma maneira de confirmar a existência de um instante através de sua captura. E, ao mesmo tempo, a fotografia se tornou linguagem social. As imagens não são apenas feitas, são compartilhadas, circulam, recebem comentários, criam narrativas pessoais, moldam identidades digitais. Aplicativos de edição evoluíram ao ponto de transformar qualquer pessoa em uma espécie de curadora visual de sua própria vida. Ajustes de luz, saturação, contraste, nitidez, correções de pele, filtros que simulam filmes antigos, texturas granulares, bordas esmaecidas, tudo se tornou acessível com alguns gestos simples. E esse processo trouxe um impacto cultural profundo. Pela primeira vez, pessoas sem treinamento técnico passaram a ter domínio estético sobre suas imagens, criando estilos próprios, tendências visuais e padrões que influenciam uns aos outros de forma global. Essa democratização também teve efeitos sobre o fotojornalismo e o registro social. Momentos de grande importância, protestos, acidentes, eventos históricos, gestos de violência ou solidariedade, passaram a ser registrados por pessoas comuns, muitas vezes antes mesmo da chegada da imprensa. O smartphone transformou cada indivíduo potencialmente em um observador ativo da história, alguém capaz de documentar rapidamente aquilo que está acontecendo, sem preparação ou equipamento especializado. Mas essa mesma facilidade levantou debates complexos sobre autenticidade. Se antes a fotografia era tomada como evidência confiável do real, hoje sabemos que imagens podem ser profundamente alteradas por filtros, edições ou manipulações. Um rosto pode ser suavizado, a luz pode ser convertida, o cenário pode ser substituído. A fotografia digital aplicada aos smartphones rompeu a fronteira entre registro e criação, permitindo que cada pessoa molde a própria aparência ou manipule narrativas visuais com extrema facilidade. Ainda assim, é inegável que essa tecnologia aproximou mais do que afastou. Ela conectou famílias separadas por longas distâncias, permitiu compartilhar momentos que, no passado, seriam guardados apenas na memória, deu visibilidade a grupos cujas histórias raramente eram registradas, ampliou o alcance da arte e da expressão pessoal. A fotografia móvel tornou-se, de certa forma, um espelho global, refletindo simultaneamente o íntimo e o coletivo. Nos últimos anos, o desenvolvimento de câmeras múltiplas, com lentes grande-angulares, teleobjetivas e sensores dedicados à profundidade, transformou os smartphones em equipamentos completos, capazes de competir com câmeras profissionais em muitas situações. Modos de retrato recriam a profundidade de campo das lentes clássicas. Modos noturnos permitem captar cenários escuros com clareza impressionante. Algoritmos de fusão de imagens combinam múltiplas exposições para revelar detalhes invisíveis ao olho humano. Assim, os smartphones não apenas acompanharam o ritmo da fotografia contemporânea, eles definiram esse ritmo. Tornaram-se um instrumento definitivo para registrar o cotidiano, um companheiro inseparável, sempre disponível, sempre atento, sempre capaz de eternizar o instante. Hoje, fotografar é tão natural quanto respirar, caminhar ou conversar. A câmera do smartphone, em muitos sentidos, deixou de ser apenas uma ferramenta e tornou-se parte integrante da experiência humana moderna. Quando pensamos na longa jornada da fotografia, desde as cavernas pré-históricas até os sensores microscópicos presentes nesses aparelhos, percebemos que o impulso inicial, o desejo de preservar o instante, permanece intacto. O smartphone apenas o ampliou, tornou-o mais rápido, mais compartilhável, mais íntimo. Ele transformou cada pessoa em guardiã de suas próprias narrativas visuais, permitindo que o cotidiano, antes invisível, se tornasse digno de memória. Se antes a fotografia era um evento, hoje ela é uma extensão da vida.
No mundo contemporâneo, a fotografia vive um momento paradoxal. Ao mesmo tempo em que está mais presente, mais acessível e mais abundante do que jamais esteve em toda a história humana, ela também se tornou mais complexa, mais questionada e mais multifacetada. Hoje não existe uma fotografia. Existem inúmeras fotografias coexistindo, técnicas antigas renascendo, tecnologias avançadas se reinventando, linguagens artísticas se misturando, e uma nova relação entre imagem, identidade e sociedade se formando continuamente. A fotografia contemporânea é um território onde passado, presente e futuro caminham lado a lado, onde uma imagem feita com colóide úmido pode conviver, na mesma exposição, com uma imagem criada por inteligência artificial. E, no centro dessa multiplicidade, está o ser humano, espectadores e criadores que, consciente ou inconscientemente, utilizam imagens para se expressar, registrar, comunicar e existir. Em um mundo saturado de imagens, cada fotografia se torna mais do que apenas um registro. Ela é uma intenção. E é esse universo denso, mutável e profundamente humano que molda a fotografia de hoje. A partir da metade do século XX, principalmente, na virada para o século XXI, a fotografia deixou de ser exclusivamente um documento técnico ou artístico e passou a se tornar um espelho social. As imagens acompanhavam processos culturais, revelando padrões de comportamento, estilos de vida, modas, tensões políticas e transformações tecnológicas. Essa relação, antes mais distante, começou a se estreitar de maneira intensa com o avanço do digital e das redes sociais. Mas, antes de pensar nas redes, é preciso observar como a fotografia foi se reorganizando enquanto linguagem artística. Nos museus e galerias, fotógrafos exploravam limites conceituais. Alguns questionavam a própria noção de realidade. Outros utilizavam a fotografia como testemunho de traumas. Outros ainda misturavam fotografia com escultura, performance, colagem, pintura. A fotografia contemporânea começou a transbordar sua própria definição. Nas exposições mais importantes do mundo, de Paris a Nova York, de São Paulo a Tóquio, era possível ver trabalhos que pareciam pinturas abstratas, mas que nasciam de longas exposições fotográficas. Retratos que pareciam documentos antigos, mas haviam sido produzidos com tecnologia de ponta. Instalações gigantescas onde centenas de fotografias formavam mosaicos narrativos. A fotografia deixava de ser um objeto isolado e se tornava uma experiência. Simultaneamente, processos históricos voltavam a ganhar vida. O colóide úmido, praticamente abandonado após o século XIX, ressurgia nas mãos de artistas que apreciavam sua textura artesanal, sua imprevisibilidade, suas imperfeições caracteristicamente humanas. Laboratórios analógicos voltavam a abrir em cidades grandes e pequenas. Jovens buscavam câmeras antigas em feiras e antiquários, fascinados pela estética granulada, pelas cores suaves e pelo ritual de revelar filmes. Havia algo quase espiritual nessa retomada, um desejo de desacelerar em um mundo que produzia imagens instantaneamente. Enquanto isso, a ciência avançava rapidamente. Câmeras especializadas tornavam-se extensões de pesquisa em áreas antes inimagináveis. Médicos utilizavam sistemas fotográficos para registrar tecidos internos, vasos sanguíneos, tumores microscópicos. Astrônomos capturavam imagens de nebulosas, buracos negros, exoplanetas distantes. Biólogos registravam movimentos invisíveis a olho nu, usando velocidades altíssimas de captura para estudar fenômenos delicados e rápidos. A fotografia deixava de ser apenas arte ou memória, tornava-se uma ferramenta científica fundamental. E, ao mesmo tempo, milhões, talvez bilhões, de pessoas registravam o cotidiano com câmeras de celulares. No transporte público, na mesa do café, na fila do supermercado, em festas, em momentos íntimos, em acontecimentos políticos. Fotografar tornou-se parte da vivência humana, tão natural quanto respirar. A fotografia deixou de ser um evento e se transformou em um reflexo contínuo do olhar. Mas essa abundância trouxe questionamentos. Se tudo é fotografado, o que realmente importa? Como diferenciar o que é memória do que é apenas registro? Como lidar com a fronteira cada vez mais tênue entre o real e o artificial? A fotografia digital, ao permitir manipulações quase imperceptíveis, provocou debates profundos sobre autenticidade.
Uma imagem era ainda prova de algo? Ou se tornará apenas narrativa? A chegada das inteligências artificiais levou esses questionamentos ainda mais longe. Agora, era possível gerar imagens convincentes sem câmera, sem lente, sem objeto real, apenas a partir de algoritmos. Artistas exploravam essa tecnologia para criar mundos impossíveis, rostos inexistentes, cenas que nunca aconteceram. Críticos questionavam o futuro da fotografia documental. A sociedade, como um todo, se via diante de um desafio: lidar com imagens que pareciam fotografias, mas que não pertenciam ao mundo físico. Ainda assim, apesar de toda essa complexidade, a fotografia contemporânea permanece profundamente humana. Mesmo diante de algoritmos, pixels e sensores, o impulso essencial de ver, de registrar, de lembrar, continua o mesmo. As pessoas continuam fotografando porque querem guardar sentimentos, momentos, identidades. Querem dizer: eu estive aqui. Querem se ver, se entender, se reconhecer. Nas redes sociais, por exemplo, a fotografia se tornou uma extensão da identidade. Cada imagem publicada carrega escolhas: um ângulo, uma luz, um enquadramento, uma pose. Mesmo as imagens mais espontâneas são, em certa medida, construídas. E isso não é negativo, é apenas um sinal de que a fotografia se tornou parte da linguagem diária das pessoas. Ela não é mais apenas uma memória, tornou-se comunicação. Da mesma forma, movimentos sociais utilizam imagens para denunciar injustiças, expor desigualdades, dar visibilidade a vozes que, por muito tempo, foram silenciadas. A fotografia contemporânea é também instrumento de luta. Cada registro viralizado pode transformar uma causa local em discussão global. E, no meio disso, a fotografia artística continua evoluindo. Alguns artistas exploram limites da tecnologia, outros resgatam métodos antigos, outros criam narrativas que misturam performance, texto, vídeo e fotografias. O campo permanece aberto, vivo, em constante mutação. O que define a fotografia contemporânea, portanto, não é mais o suporte, se é filme, digital, impressão, projeção ou imagem gerada por computador. O que a define é a intenção. A fotografia contemporânea é o encontro entre tecnologia e subjetividade, entre informação e emoção, entre registro e imaginação. Hoje, mais do que nunca, a fotografia reflete quem somos, individual e coletivamente. Ela é espelho, documento, expressão e memória. É tecnologia e é arte. É instantaneidade e é permanência. É o resultado de séculos de evolução, mas também é o início de caminhos que ainda estamos aprendendo a percorrer. É, sobretudo, uma linguagem viva, uma extensão dos olhos, das mãos, da mente e do coração humanos. Uma prova de que, mesmo em um mundo saturado de imagens, continuamos procurando, com a mesma insistência ancestral, uma forma de guardar a luz. Quando observamos uma fotografia hoje, seja na tela brilhante de um celular, na superfície fosca de uma impressão, na reprodução ampliada em uma exposição ou mesmo em um arquivo digital perdido em alguma pasta esquecida, raramente pensamos na longa história que permitiu que aquele instante existisse. Raramente sentimos, ao olhar para uma imagem tão simples, o eco dos séculos que se acumularam silenciosamente para torná-la possível. No entanto, cada fotografia carrega dentro de si um rastro de humanidade, uma cadeia ininterrupta de gestos, descobertas, erros e persistências que começa muito antes do surgimento da câmera, muito antes da química, muito antes da ciência moderna. A fotografia nasce da necessidade humana de reter o mundo, de segurá-lo por mais um segundo antes que o tempo o leve embora. Desde as primeiras mãos impressas em cavernas úmidas, tingidas por pigmentos crus, até a mais recente imagem produzida por um sensor ultrassensível dentro de um smartphone, existe o mesmo impulso, o desejo de testemunhar e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que testemunhamos. Essa necessidade, moldada por medo, curiosidade, afeto e memória, atravessou eras inteiras sem perder força. Ao longo dessa trajetória, cada avanço acrescentou uma camada de profundidade e maneira como vemos e registramos a realidade. A câmara obscura ensinou a projeção, inaugurando o primeiro diálogo entre luz e espaço.
Os primeiros experimentos químicos revelaram que a luz podia não apenas revelar o mundo, mas também gravá-lo. Niepce, sozinho em sua propriedade silenciosa, provou que a permanência era possível. Daguerre transformou o experimento em espetáculo público. Talbot multiplicou as imagens, permitindo que memórias circulassem como nunca antes. O colóide úmido levou fotógrafos ao mundo, fazendo da fotografia testemunha da vida cotidiana, dos costumes e das mudanças sociais. Eastman colocou a câmera nas mãos do cidadão comum e modificou para sempre a relação entre indivíduo e imagem. O século XX fez da fotografia uma das linguagens centrais da humanidade: documento, denúncia, arte, instrumento científico, arma política. Nunca antes a luz havia sido tão moldada, interpretada e distribuída. Nunca antes a memória visual humana havia crescido tão rápido. E, quando o digital surgiu, algo profundo mudou. Pela primeira vez, a fotografia deixou de ser apenas registro de luz para se tornar também objeto de manipulação instantânea. Os limites entre real e interpretado se suavizaram. A abundância de imagens transformou a relação entre fotógrafo, fotografia e espectador. A prática deixou de exigir rituais laboratoriais, mas continuou a carregar o mesmo espírito ancestral: registrar o mundo antes que ele desapareça. Na era dos smartphones, fotografar se tornou tão comum quanto respirar. A câmera está sempre à mão, sempre desperta, sempre pronta. Milhões de imagens são produzidas diariamente, cada uma carregando sua história, sua emoção, sua intenção. Algumas são esquecidas segundos depois de serem feitas. Outras tornam-se parte de álbuns, lembranças, documentações de vidas inteiras. E, mesmo quando passageiras, todas são parte da mesma linhagem. Hoje, a fotografia contemporânea vive em múltiplos tempos ao mesmo tempo. Há quem trabalhe com câmeras digitais de última geração, capazes de enxergar luz mínima. Há quem retorne à magia ritual do colóide úmido, com suas placas úmidas e cheiros químicos que ecoam o século XIX. Há quem explore fronteiras tecnológicas, usando inteligência artificial para criar imagens que nunca existiram no mundo físico. E há, sempre, quem simplesmente fotografe o próprio cotidiano: um café fumegante, um animal de estimação dormindo, o rosto de alguém amado, um pôr do sol que pareceria comum, não fosse a urgência humana de fixar a beleza antes que ela se dissolva. A fotografia tornou-se uma linguagem tão natural que muitas vezes esquecemos sua complexidade. Mas ela continua carregando seu peso histórico, cultural e emocional. Continua sendo testemunho, memória, afeto, identidade. Continua moldando como contamos histórias, como lembramos, como nos percebemos e como nos apresentamos aos outros. E assim, quando olhamos para o futuro da fotografia, percebemos que, embora as ferramentas mudem, lentes mais precisas, sensores mais sensíveis, algoritmos mais complexos, o impulso fundamental permanece intocado. Continuamos a buscar a luz, a segui-la, a tentar capturá-la por um momento. Continuamos a registrar aquilo que nos emociona, desafia, assusta ou encanta. Continuamos a escrever com luz, como nossos antepassados escreviam com pigmentos nas paredes de pedra. A fotografia é, portanto, uma ponte contínua entre o passado e o presente. É o fio que conecta a chama tremulante de uma caverna ao brilho de uma tela digital. É a prova silenciosa de que, independente da época ou da tecnologia, o ser humano sempre buscou compreender e preservar aquilo que vê. E quando seguramos uma fotografia, seja ela física ou digital, seguramos, sem perceber, toda essa herança. Uma herança feita de luz, de tempo e de humanidade.